Show me the money. Uou, tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro brasileiro. Fala, Lucas Colar. Henrique Stetter. Boa tarde, meu querido. Hoje eu vim com gingado. Percebi, Você tá viu? soltinho. É isso, no gingado do quarto lugar do futebol, hein, moleque? Daqueles piques. É onde a gente tem que mirar. É isso aí. Bom, hoje vai ser diferente aqui, hein? O nosso programa, porque estamos recebendo aqui duas pessoas que... Eu gostei do termo que foi utilizado aqui nos bastidores, antes de a gente começar, Bom. Henrique. Foi o termo, o trabalho de base. Categorias de base são importantes, né? Opa, se Não são. apenas no esporte, Sem dúvida. né? São importantes na educação, Pra formar bons profissionais. talentos, né? Mudar as coisas, Sim. abrir portas para pessoas boas. Isso. A gente trouxe aqui as pessoas que fazem esse trabalho aí de formação, os grandes técnicos do mercado financeiro aqui na nossa frente, uma coisa de maluco isso aqui. Coisa que faltou na nossa época, hein? É A gente verdade. estava conversando aqui, faltava, né? Mas aparentemente vamos ouvir coisas boas aqui hoje sobre isso, referências, né? Mas também a gente vai falar sobre coisa que a gente gosta pouquinho, né? Falar um pouquinho de cenário, Uhum. né? Vamos falar um pouquinho também sobre questões do próprio mercado, dessas dinâmicas, com opiniões aqui diferentes, mas sem mais delongas, vamos deixar os nossos convidados se apresentarem? Bora. O que você Vamos acha? começar esse negócio. Vamos começar então da esquerda para a direita. Então, hoje nós estamos recebendo aqui Reginaldo Nogueira. Seja muito bem-vindo ao Stock Pickers. E quem é você no mercado em 30 segundos? Olá, muito obrigado. Um prazer estar aqui com esse bate-papo. Eu sou diretor executivo das faculdades IBMEC, então a gente tem aí trabalhando desde 1970, formando aí o futuro do mercado de capitais brasileiro. Pouquinho tempo, desde 70. 53, se eu não tô errando aqui na matemática. Bastante coisa. É isso. Bastante coisa. Eu nasci em 97, Henrique. Imagino que É já não mesmo? tinha de gente trampando no mercado que os caras que colocou. Opa. Bastante gente. Uma galera. Mas fala um pouquinho mais aí do seu currículo pra galera conhecer. Bom, eu sou formado em administração, mas minha área, depois eu passei mais para economia. Então, eu sou mestre em economia, especialista em finanças e doutor em economia. Então, a minha área sempre foi bem economia e é o que eu gosto e é basicamente o que eu mais, que a gente está trabalhando aí todo dia. PhD. É, meu amigo. Você é louco. Um dia você vai chegar nesse patamar ou não? Eu acho que eu tô muito longe de PhD. Mas Olha. bastante. Tem um spread gigante aí entre eu e o PhD. Quem sabe o IBMEC não me ajuda e eu chego, né? Um dia você chega Vou lá. chegar. E do outro lado, o professor Cristiano de Souza Corrêa. Seja muito bem-vindo ao Stock Pickers. E quem é você no mercado em 30 segundos? Muito obrigado, Lucas, Henrique, mais uma vez pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês. Bom, sou coordenador dos cursos da área de negócios do IBMEC São Paulo, responsável pelos cursos que envolvem aí o mercado financeiro, curso de finanças, curso de mercado de capitais. Sou formado em contabilidade, mestre em contabilidade e controladoria também. Tenho uma carreira aí dedicada ao mercado financeiro, né? Já trabalhei em gestora, já fui sócio, já fiz algumas coisas e hoje me dedico exclusivamente a fazer o trabalho de base, que nem vocês comentaram aí nas apresentações, né? A gente tem essa tarefa árdua, né, de encaminhar para o mercado financeiro a pessoa começar no mercado financeiro sem perder dinheiro, né? Que eu acho que sem começar a perder, né? Ixi. É um bom começo já. Vai começar diferente do nosso caso aqui. Boa. Mas eu queria, acho que até para aproveitar a conversa que a gente estava, né? Abrir pro Reginaldo falar um pouquinho da carreira dele também. Falar um pouco do antes de você chegar aqui nesse momento do trabalho de base. Bom, eu tive a oportunidade de começar no mercado financeiro trabalhando em mesa de operação, depois eu saí, voltei, tive uma indústria, fui para o mercado corporativo, depois voltei, fui sócio de uma gestora e hoje basicamente quem é do mercado financeiro nunca sai do mercado financeiro, né? Então, por mais que não quero me dedicar à educação, mas tá lá esperando o mercado abrir, bom,
que nós vamos fazer hoje? Faz umas operetas. Vamos rolar? Vamos fazer o quê, né? Então, na verdade, esse trabalho, né? Quando você vai para o mercado educacional, é muito importante você ter essa conexão com o mercado real. Né? Não dá para você ensinar algo que você não experimentou, né? Não dá para você vivenciar, tomar polo numa opção sem ter vivido isso em algum momento ou sem ter visto o mercado apresentar todas as nuances, né, que é natural do mercado, né? Então, eu acho que esse trabalho anterior ele é importante para formar o profissional, claro, né? Para você já não chegar no mercado financeiro já sabendo que tem um caminho árduo aí pela frente até você conseguir alguma consistência, talvez a palavra seja essa. Perfeito. Só antes da gente puxar para cenário, esse negócio é muito legal, Henrique, vou te falar, porque a gente tava conversando aqui, né? Pô, o IBMEC é uma baita referência aí para mercado financeiro. Todo mundo que trabalha no mercado financeiro, se escuta o nome IBMEC, conhece, sabe? Sim. Né? Todos os profissionais, todos os agentes conhecem o IBMEC, respeitam demais o IBMEC, porque sabe a qualidade do ensino e a proposta de valor diferente. Eu acho que esse ponto que ele falou, né, e até que a gente estava conversando também com o Reginaldo, né, o desenho, que os alunos eles já chegam com essa demanda, né, do tipo, putz, eu quero me formar economista, quero fazer aqui uma pós-graduação para me preparar para o mercado, né? Pô, total. E a instituição IBMEC, ela tem esse preparo, ela tem essa infraestrutura, tem esse arcabouço. Opa! Usando a palavra aqui. Da moda. Da moda. Mas tem esse arcabouço para receber esse aluno e fazer essa lapidação, né? Do Sabe, diamante. uma coisa que é bem curiosa é quantas vezes a gente recebe mensagem falando sobre esse assunto, mas é um né? caminhão. Todo mundo pergunta pra gente, pô, como que a gente ingressa, como que a gente começa, que curso eu tenho que ter, qual certificação. As Muita pessoas se sentem gente. muito perdidas, né, pra entrar no mercado. A verdade é essa. E a culpa é do próprio mercado, né? Porque realmente, ao longo do tempo, foi criando essa boca de jacaré, digamos assim, tem né? uma... E agora vem fechando, muita galera tá cada vez mais interessada, eu vejo também nas escolas, né? Na época que a gente foi estagiário, né? Quase ninguém queria mercado, número menor de pessoas, hoje em dia muita gente quer, né? Muita gente se interessa, total. tem liga financeira É forte. engraçado que numa escola normalmente ninguém quer, mas se tem um que quer, aí ele começa a falar pros outros, outras pessoas se interessam. É um negócio que todo mundo se interessa, mas ninguém tá muito ligado. O famoso hype. Mas eu achei isso que é o que você falou ali, né? Os próprios alunos se juntam e criam as ligas financeiras e começam a trabalhar, fazer eventos, procurar saber, estudar juntos. Eu acho que assim, e se a faculdade ela oferece professores e estrutura que dá apoio, eu acho que dali se florescem eventos e eventualmente profissionais e bons negócios, né? E é engraçado que também do outro lado da mesa, né, o pessoal do mercado sente muita dificuldade às vezes de acessar as pessoas que estão nas faculdades, né? Eles tentam fazer eventos e não conseguem se aproximar direito. Tem uma boca de jacaré bem importante nesse sentido. E mas se você tem o privilégio de ter um professor como o Cristiano, por exemplo, que opera opções, sua vida muda. Aí que tá. Eu acho que essa aproximação essa da própria instituição via professores que tem experiência é bem legal. É muito legal. Vamos puxar para cenário, Henrique? Vamos falar um pouco sobre esse mercado, então. Tenho certeza que todo mundo quer escutar sobre esse tema. E, Reginaldo, queria começar com você, assim, até pra gente falar um pouco sobre o que acontece nos Estados Unidos. Eu acho que lá, né, é o grande centro e a gente acaba respondendo muito a questões de fora. E as condições macroeconômicas estão cada vez fazendo mais preço, né? Ganhando destaque pela incerteza do momento atual. Então, às vezes saem dados positivos, a gente vê o mercado reagindo super bem, outros momentos uma preocupação de fatores mais negativos, o caso de uma recessão é o que todo mundo fala, né? Até o objetivo de conter a inflação, essa taxa de juros que não para de subir, e o mercado acaba ficando pesado. Então, ou a gente tá passando por momentos de dias de luta ou dias de glória, né? Assim, tá bem volátil o negócio. E olhando para esse momento atual, eu queria saber um pouco como você tem destacado essas condições, né, macroeconômicas por lá, principalmente quando a gente olha essa taxa de juros em níveis que a gente já não via acontecer nos Estados Unidos há tanto tempo, além do desafio do Fed de trazer essa inflação de volta à meta. Eu acho que a gente tem no caso, né, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, aquele efeito da saída da pandemia, né? A gente viveu em 3 anos o que se vive geralmente em uma década, né? Então, a gente teve período da pandemia, uma recessão, né? Um risco de uma depressão global, e aí a gente teve quedas de taxas de juros para níveis historicamente baixos no mundo inteiro, né? Brasil a juro de 2%, né? Sim. Expansão fiscal, tudo aquilo.
E na saída disso, é claro que, né, a gente teve aí um crescimento da inflação que foi galopante nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, no mundo inteiro. E aí é muito nesse cenário que o Banco Central americano veio trabalhando, né? Quando a gente olha, como você disse aí, os juros estão bastante altos, mas eles não são os mais altos da história americana, nem tão longe do que historicamente, né, o juro médio nominal americano tem sido. A questão é a velocidade com que ele subiu, inclusive com impactos em sistema bancário, risco com o sistema de crédito e tudo mais. Quando a gente olha hoje, né, vai ter recessão ou não nos Estados Unidos? Essa que é a pergunta, né, que todo mundo tem acompanhado aí os cenários. No primeiro momento, a sensação é de que não tem recessão, tem aí uma economia crescendo bem menos. Quando a gente olha aí previsões de crescimento desse ano, um pouquinho abaixo de 1%, talvez em torno disso. Então, né, uma economia crescendo pouco, mas ainda crescendo. E com uma taxa de juros, talvez aumente, talvez. Eu vim até conversando isso antes com o Cristiano um pouco. Ele até acha que às vezes subiria um pouco mais, 0,25, algo assim. Eu acho que mais do que se vai subir ou não 0,25, no caso da política monetária americana, é que os juros devem se manter altos por um período, ou nesse patamar em torno de 5%, por um período relativamente longo. Porque a gente tem ali redução, né, uma pequena redução da inflação, mas ela continua num patamar alto. Quando a gente olha aí economias desenvolvidas, inflação acima de 5% ainda, então o juro não tem por que cair nesse momento nos Estados Unidos, abaixo de 5%. Europa não vai reduzir taxa de juros abaixo de 4 e pouco. Então, esse juro vai continuar nesse patamar por um período mais longo, e aí é claro que isso vai ter impactos aqui sobre, né, a nossa própria capacidade de o quanto vamos reduzir juros no Brasil, qual vai ser o crescimento brasileiro, e algo nessa direção. Então eu acho que assim, recessão nos Estados Unidos eu não diria, uma economia crescendo menos, com certeza, é o que a gente já tem, é o que a gente já vê, né, nesse momento. Não, esse ponto é bem interessante, que essa discussão também do tempo que os juros vai ficar, né, nos patamares atuais também é algo que tem pegado um pouquinho lá fora, né? O mercado já precificava cortes para o fim do ano, a gente tinha o Fed batendo na tecla quase diariamente falando que isso não iria acontecer, então até mesmo fatores que não são relacionados ao crescimento, mas à manutenção desse patamar elevado de taxa de juros também é algo bem incerto, né? E que, no fim do dia, para ativos, acaba fazendo uma boa diferença, né? Mas sobre essa questão ainda dos juros, você citou na sua primeira resposta que o mercado em algum momento se assustou com as condições de crédito, né? A gente viu alguns pequenos bancos, por sinal, chegando a quebrar. Médios, né? Até mesmo o Jamie Dimon, né? Ele figura. Foi bem questionado sobre esse ponto, porque o JP colocou para dentro o First Republic e aumentou ali o limite de depósito, né, que era permitido. Enfim, queria saber se, na sua visão, esse problema já ficou para trás, se é algo que a gente deve seguir monitorando, porque a gente viu um estresse muito grande nos mercados em decorrência dessa preocupação. Claro que o setor financeiro foi muito impactado, mas todo mundo começou a se questionar se também teriam outros setores que assim sofreriam, né? A sensação no primeiro momento era aquele medo de que fosse uma crise sistêmica, né? Então a gente começou, agora de repente vai ter uma crise bancária americana. A gente começou a questionar, inclusive, né? Eu acho que teve esse debate, foi muito forte. Se os juros, inclusive no Brasil, ou no próprio Estados Unidos, ou no mundo inteiro, teriam que começar a cair, apesar do problema da inflação, porque haveria um impacto aí de crise bancária, um risco sistêmico, né? Quando a gente olha os indicadores agora e olha a situação atual, o risco, o medo de uma crise sistêmica parece ter passado. Então a gente volta, eu acho que aquela questão de que o Fed, né, o Banco Central, ele consegue desempenhar bem, e isso a gente vê inclusive no Brasil, aquela separação entre o papel do regulador, do emprestador de última instância, de quem vai regular e garantir a tranquilidade do mercado, do guardião da moeda, da taxa de juros, do controle da inflação, né? A grande preocupação ali, quando a gente olhou, né, que no primeiro momento ali olhava nos Estados Unidos, era o risco de que uma coisa fosse conflitar com a outra, e de repente a gente tivesse que ter
o Banco Central americano tivesse que tomar uma decisão entre qual era o seu principal objetivo. Isso não parece ser o caso agora, né? E quando a gente olha o mercado parece mais calmo a esse respeito também, não? Sem dúvida. Quer puxar um pouquinho o Brasil? Vamos misturar essa conversa. Era isso que eu ia falar. Eu ia jogar uma aqui pro professor aqui, perguntar se ele tá vendido em bolsa americana, só pra dar aquele double check. Mas puxando para o Brasil, pra ver se ele tá igual a galera, né? A galera tá vendida também. Tá todo mundo vendido nisso aí, meu. Mas também o SPI em 140 dólares, né, indo aí para topo histórico, é difícil não ficar vendido numa situação dessa, principalmente com um cenário completamente indefinido, né? Eu acho que o que a gente viu no FONC na última ata foi, obviamente, uma pausa. Não houve sinalização de redução, de queda, e pelo menos, ao meu ver, eu acho que ainda vem para cima ainda, né? Por um motivo muito simples, o núcleo está super aquecido. Né? Ninguém vai correr o risco de que os Estados Unidos correu na década de 70, de prematuramente reduzir taxa de juros e explodir a inflação. E tornar uma coisa descontrolada, sistêmica, né? Então, acho que naturalmente isso vai levar um tempo ainda para que as pessoas entendam que, né, embora tenhamos hoje tecnicamente no mercado no mercado quase sobrecomprado nesse momento, né? Eu acho que ainda que para continuar a gente vai precisar ter em algum momento um respiro, né? Ninguém vai comprar alguma coisa sobrecomprada. Brasil, nós temos uma bolsa subindo há 8 semanas, né? Então é agora que é o perigo, né? Porque quando tava lá embaixo, 98 mil pontos, ninguém tava nem aí com nada, né? Agora, pô, legal, vamos chegar no 120, pô, mas vai a 125, vai a 130, até pode ir, mas vai de uma vez? Não vai de uma vez, não no cenário que a gente tem hoje. Então, até para seguir em frente, nós a gente tem que recuar, né? Não, precisa dar um respiro pro pessoal entrar, né? Total. Perfeito, é isso aí. Então, você já viu aí que não é uma visão discordante. Não. E eu acho que nessa questão aqui no Brasil, a grande diferença para lá é que a gente está num ciclo completamente distinto, né? A gente parece até um país envolvido nesse momento, a gente já vê IPCA abaixo de 4%, a gente vê semanalmente um boletim Focus da vida com o pessoal revisando o crescimento para cima, né? Mais de 2% de crescimento. Já viu aquela imagem do Cristo voando? Quando essa imagem vem... É isso aí. Você tá cantando essa bola demais, hein? Aí você começa a ver a agência de risco reclassificando, ou fazendo comentário, mesmo não reclassificando, mas fazendo comentário dizendo que poderia reclassificar, né? Melhorando a perspectiva. É isso aí. É porque se olha especificamente, né, no caso da inflação, né, que a gente vem falando, comparando com o caso dos Estados Unidos, a gente tem, como você está dizendo, né, uma inflação, no caso do Brasil, 3,94, expectativa todos os meses, todas as semanas no Focus em queda, já estamos falando aí de IPCA na casa de 5% esse ano. Se a gente compara isso aí com o final do ano, a expectativa mesmo no começo desse ano é uma melhora de cenário inflacionário absurda. Total. Veio com isso surpresa positiva do PIB. Né? E aí, de repente, a gente falava de crescimento em torno de 1%. Agora a gente sabe, né? Todo mundo se relembra um pouquinho a força do agro. Né? E aí a gente tem. Até não querer mais. E aí a gente vê, de repente, já estamos falando aí, talvez PIB crescendo 2,5%, quem sabe, esse ano, né? Então, assim, é uma mudança de cenário enorme nos últimos meses. O que fica agora é a taxa de juros, até onde vai cair, né? Eu acho que esse Total. E aí eu fico pensando na cabeça do gringo, né? Ele olha para país emergente, encontra o quê? A gente, o México ali, com essa questão de nearshoring contribuindo, mas leste europeu, que um momento atrás já foi bem interessante, tem uma guerra acontecendo, China num momento difícil, África um cenário também sempre difícil de operar. Índia, bola dividida. Índia, ninguém bota muita fé também, o país é muito bagunçado. E aí você olha para o Brasil nesse sentido, condições de preços da economia menores do que lá fora, crescimento para cima, isso ainda tem convidando, né? Câmbio ainda... E falam que ainda tem um prêmio, né? Que ainda pode, de repente, até... com o diferencial de juros que tem, não tem, assim, tem perspectiva de queda de câmbio com o diferencial de juros que se mantém aí. Carry trade, né? É o que... É a bola da vez, né? E o ciclo, né? Porque o cara olha pra cá e começa a pensar, os Estados Unidos não vai cortar juros tão cedo, a Europa também, o Brasil daqui 1, 2 meses começa. É isso aí.
Ativos tendem a ficar mais interessantes. E nesse momento até queria falar com você um pouquinho também, meu querido Cristiano, sobre o fechamento da curva que a gente viu, né, mais recentemente. Foi bem agressivo. Sim. E que tem gente que ainda fala que tem prêmio adiante, dá para esse movimento continuar, mas que destravou, né? Foi um ponto que foi importante para destravar bolsa, ações mais ligadas a crescimento. Como você está analisando esse momento? Cara, acho que tem muita... Acho que a gente tem algumas variáveis ainda que, de certa forma, ainda preocupam. Acho que, claro, que o Reginaldo citou taxa de juros. Eu acho que é uma questão que, né, que naturalmente vai refletir os resultados que a gente está vendo, né? Eu entendo que dentro do que foi definido para a política econômica, pensar, né? Eu não acho que a autoridade monetária vai não entregar, consistentemente não entregar a meta. Né? Para não entregar meta, eu não posso antecipar corte de juros. Se eu não antecipo corte de juros, obviamente, a gente continua nesse patamar um pouco mais favorável, né, para a renda fixa, ou olhando para juros, né? Perspectiva, olhando o fechamento, hoje acho que eu vi, estava acho que 11, né, o F25 para 11, um pouquinho em cima do 11, né? Tá batendo 10,75, 11. Então, eu imagino que já exista um prêmio aí, que já, de certa forma, já está precificado. A gente não pode esquecer que esses são indicadores antecedentes. Né? Então, né, aquela história que a gente sempre brinca, né? Sobe no boato, cai no fato. Na verdade, é a coisa mais simples que tem, né? Você já precificou aquele determinado movimento. Só que eu acho que tem coisas ainda que a gente ainda vai precisar ver acontecer. Porque a atividade econômica, a gente não pode esquecer que o PIB se baseou agro. Se você olhar, por exemplo, serviços, a gente teve uma retração. Né? Então, tem coisas ainda para acontecer. Eu acho que nós temos aí um cenário propício, né, com bastante coisa. Olhando, quando comparado, por exemplo, os pares internacionais, uma situação propícia, eu acho que isso até justifica, né, essas 8 semanas, né? Mas eu acho que ainda tem coisa para acontecer. Nós não podemos ainda deixar de olhar núcleo, deixar de ver a condição da própria política econômica, né? Com ajuste, né? com fiscal, né? De olho no fiscal, de olho na reforma tributária, né? Que acho que são todos componentes que eu acho que auxiliam a essa retomada. Eu acho que, de certa forma, a gente precisa ainda aguardar um pouco mais de tempo para uma definição de cenário, mas que com certeza hoje a gente tem variáveis muito melhores que tínhamos, por exemplo, há 2, 3, 4 meses atrás, em que a gente tinha um risco, né, por exemplo, uma percepção de risco muito maior do que a gente tem hoje. Por exemplo, você vem falando do fiscal, né? A gente estava brincando antes aí da palavra da moda, né? Do arcabouço, né? Se a gente olha, teve uma mudança clara de perspectiva e de melhora de cenário depois da discussão do arcabouço. Não que o arcabouço seja uma solução definitiva de longo prazo, que ele claramente não é. Ele é uma proposta que, assim, ele tem uma validade. Ele não é um plano que vai durar para sempre. Ele não resolve o problema de longo prazo, mas ele resolve o problema agora e ele impediu o Armagedon fiscal, que era, né? Temos que lembrar que na saída do ano passado, com a PEC do teto dos gastos, com a PEC da transição, a PEC teto dos gastos deixou de existir. Então a proposta que a gente tinha agora não era entre teto dos gastos ou arcabouço. Era entre arcabouço fiscal ou nada. E aí veio o arcabouço fiscal. Por isso que todo mundo respirou aliviado e uma sensação de que, bom, temos uma melhora, a dívida continua crescendo, mas pelo menos tem ali alguma previsão de superávit. Então junta isso com o cenário já natural de queda dos juros, inflação brasileira, né, como você falou, no terço inferior do cenário internacional, exportações crescendo, agro bombando, quer dizer, a gente tem um cenário positivo, uma melhora objetiva, né, no começo desse ano. E que no fim do dia é um jogo de competição, né, no relativo. A gente tem esse cenário em comparação com outros países que têm um cenário atualmente muito pior, né? Eu acho que para fluxo, principalmente, esse é um ponto importante. O cara tá sempre tomando uma decisão, né? O cara lá de fora, o alocador. Onde eu vou colocar meu dinheiro? Trilhões e trilhões de dólares, né? Agora, tem um negócio aí que se encaixa com tudo que a gente falou agora. Acho que é bom pra gente amarrar essa história toda, né? Que aí nesse passado recente a gente viu um mini rally, eu chamo de mini porque para eu sair do negativo tem que ralizar muito mais. Né? Então foi um mini rally.
Mas a gente viu um mini rally aí dos ativos de risco no Brasil, né? Então o juro fechou, obviamente, NTNBs, títulos de inflação e pré mais longos se beneficiaram, a nossa bolsa também, né? Aliás, os títulos que pouca gente olha, né? Muita gente olha para a bolsa ali porque a cotação ali tá na tela e tal. Mas você pegar até as NTNBs, né? Tem muito ativo aí longo de inflação que tá dando muito mais que a bolsa com risco de tesouro, né? Então, Sim, uma brincadeira diferente ali. O Sharpe, o famoso índice Sharpe, bem mais atraente, mas já que vamos falar aqui do que me deixa tão triste e tão feliz de vez em quando, né? Que é a bolsa, a gente viu essa discussão aí do rally. Muita gente, para nossa surpresa, né? A gente tinha duas expectativas. Ou a galera ia começar a comprar, né? Começou a festa, não quero ficar de fora, vou comprar. Uhum. Ou a galera ia começar a se questionar se era voo de galinha. Uhum. Eu confesso que antes de começar, falei, acho que a galera vai seguir o oba-oba, aquela história de sempre, né? Mas não tá sendo tão assim, né? A gente vê que muita gente ali fica em dúvida em relação à bolsa, né? Se toda essa parte de juros que a gente falou tá precificado ou não, se tem mais coisas pra andar. O cara também se decepcionou por tanto tempo, né? Tá é difícil. difícil ficar animado, tá né? difícil. Dá medo. Assim como eu torcendo pro meu clube, né? Tá complicado. Sim. É um ato de fé. Exato. É. Bolsa virou um ato de fé também aqui no Brasil. Mas eu queria perguntar pra você, professor, se na sua opinião é um voo de galinha mesmo, ou seja, tudo que tinha pra estar precificado ali em relação à curva de juros e em relação com a bolsa já foi, ou se tem espaço para os ativos andarem mais? Olha, vamos olhar, sei lá, 2, 3 anos atrás, né? Nós tínhamos uma inflação tecnicamente com alguns indicativos de que a coisa pioraria. Né? Nós tínhamos um cenário no primeiro momento em que, né, saindo de pandemia, né, nós tínhamos um evento atípico. Né? Hoje a gente não tem mais um evento atípico. Hoje a gente tá lidando com o resquício do que veio lá de trás. Eu acho que, assim, com tudo que a gente vê acontecendo, eu acho que a gente tem um potencial muito maior de entregar. Então não é à toa, né, que a gente diz que nossa bolsa, né, tá barata, né, essa velha história que a gente escuta, né, desde que eu me conheço por gente, a bolsa tá barata. Eu falei, mas a gente nunca vai ficar caro, né? A bolsa tá sempre barata, né? E eu acho que parte desse movimento, ele obviamente já tá precificado. A gente não pode esquecer que nós saímos lá de 96 mil pontos, estamos batendo aí hoje, dia 20 de junho, estamos batendo 120 mil pontos. Então, é um movimento expressivo num espaço de tempo muito pequeno. Tá? Obviamente, sensibilizado por todos esses pontos que o próprio Reginaldo destacou. Né? Eu acho que seguindo a tendência que a gente vê acontecendo com inflação dentro da meta, com redução de curva de juros, eu acho que o cenário ele é naturalmente otimista. Então, sim, né, objetivamente, eu acho que a gente tem espaço para ir um pouco mais. Eu não acho que esse momento é agora. Eu acho que nós não vamos chegar a 130 mil pontos saindo dos 120, pelo menos na minha avaliação, neste momento, de uma vez só, porque existem outras variáveis que precisam ainda se manifestar. Então, eu acho que o que me preocupa hoje, de verdade, é o núcleo de inflação, que eu acho que esse é um indicador bastante complexo, né, e que vai movimentar os outros setores, né? A gente viu o resultado das empresas, né? Era um outro receio que nós tínhamos, no primeiro tri, nossa atividade econômica, né? A gente viu PIB para cima, empresas apresentando bons resultados, né? Então eu acho que a gente tem um potencial ainda que precisa ser explorado, que eu acho que ainda tem espaço, mas eu não acredito que isso acontecerá numa pancada só. A gente vai precisar esperar ainda o próprio mercado indo encontrando meios que isso aconteça, né? Então, beleza, fomos a 120, então a gente provavelmente tem uma correção, a gente vai no 120, a gente vai testando, né? Como sempre aconteceu. Eu não vejo nada muito negativo neste momento para levar a gente lá para os 95 mil pontos, para 90 pontos, que nem tínhamos aí, né, na época do fiscal ou do próprio risco, né, do próprio mercado financeiro americano. Então, eu acho que hoje as condições são melhores do que tínhamos há poucas semanas atrás, só que eu ainda vejo com cautela e não vejo também uma explosão. Acho que vai ter que esperar um pouquinho ainda para recuperar aí o que tá na mesa, viu? Esse ponto que você destacou do primeiro trimestre é bem interessante, né?
se a gente voltar um pouquinho no tempo e tentar lembrar qual que era a cabeça do mercado naquele momento, era bem essa preocupação em relação às condições econômicas se deteriorando. Se a gente ia começar a ver nos resultados das empresas, né? Também algumas crises de crédito locais que preocuparam, de repente, algumas outras instituições se poderiam entregar alguma coisa nesse sentido, que não foi o caso, né? Então já foi, a partir dali, a gente começou a ver algum tipo de resiliência também na atividade, seja por conta dos próprios resultados surpreendendo, seja por conta da deterioração do crédito que não foi tão ampla como muita gente imaginou, né? Sim. E obviamente, né? Claro que tem impacto, não tem como não ter, né? Você tomava crédito a 4,5, 5, agora você toma crédito a 15, né? Claro, do ponto de vista de, né, não precisa nem, né, ser o mago para saber que você tem uma taxa de juros maior, obviamente você tem uma despesa financeira maior. Só que isso, de certa forma, foi compensado, né? Então, ele rolou a dívida para frente, ele ganhou tempo, ele não resolveu o problema, mas ele ganhou tempo, né? Que nem o teto da dívida americana, né? Não, beleza, não tem como pagar, não. Então, o teto tá aqui, tá. Então, aumenta o teto, né? O problema persiste. Né? Eu não resolvi o problema, mas eu pelo menos dei encaminhamento. Né? Mas e agora com essa mudança objetiva, que a gente sabe o seguinte, quedas de juros vêm à frente, elas vão ser prolongadas, pode ter ali uma dúvida se chegando que vem, termina em quê? 9,5, 9,25, 9, sei lá, alguma coisa por aí. Mas já vai fazer uma diferença enorme. Sim. E mais do que, né, onde ela vai terminar lá na ponta de 24, mas eu acho que é isso que o Cristiano falou, ninguém tem mais dúvidas de que lá em 24 é inflação na meta, isso facilita já bastante a vida de todo mundo. Eu ainda sou otimista, né, eu entendo a questão de que o núcleo de inflação ainda é algo a se acompanhar esse ano, e eu acho até que é por isso que, né, que o Banco Central até tem sofrido muitas críticas sobre se já devia ter começado a cortar antes ou não. Eu acho que tem duas coisas, né? Tem as expectativas do Focus, que a gente está olhando agora, ela está caindo, mas ela demorou a começar a cair com mais velocidade, né? Então, tem esse ponto, tem outro que é o próprio núcleo de inflação, que realmente ali dá um pouco de preocupação, mas o ponto principal é, quando a gente olha para frente, é um cenário objetivamente uma economia em que os juros vão caindo. Isso tem impacto direto no caixa livre das empresas, pagamento, né, despesa financeira, os resultados. Né, tudo mais constantes, os resultados das empresas já melhora, mesmo que isso não tivesse impacto nenhum sobre crédito, crescimento, endividamento, né? Quer dizer, então o cenário, quando a gente olha para frente, ele é positivo. Quão positivo, eu acho que é isso que a gente está discutindo, né? Sem dúvida. Bom, mas eu já saí de coração mais confortável aqui. Sem dúvida. Deu um conforto, pelo menos. Mas pelo que o professor falou aqui, Reginaldo também, vai demorar um pouco aí pra eu sair lá, pra eu empatar. Ah, vai. Mas tá bom. Tá bom, tamo aí, tamo já bem. foi pior. Tamo bem. Bom, agora, Henrique Stetter, vem um momento que eu queria batizar esse quadro aqui quase de utilidade pública. Principalmente vai sanar vários problemas nossos, quase um saque nosso. Que a galera não manda toda hora lá pra gente falando, mas e curso, e que sim. Agora eu só vou mandar esse episódio aqui e falar, escuta lá, meu amigo, escuta lá que já vai te resolver, já vai estar tudo explicadinho. É isso. Porque, muita gente que acompanha a gente, né, que acompanha os nossos conteúdos, tá lá no nosso Instagram, né? Manda lá, tem interesse em saber um pouco mais, não só sobre o mercado financeiro, mas principalmente dessa parte de formação, né? Como é que constrói esse conhecimento técnico, né? Essa parte de, como é que a galera fala no mundo corporativo? Os hard skills, né? Como é que constrói essa parte do hard skill, né? De buscar essa formação. E a grande verdade é que às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Por onde começar. E o IBMEC é uma das instituições que tem essa especialidade, né? Isso é importantíssimo. Trazendo aí algo diferente, a gente já comentou um pouco sobre, mas eu queria que vocês explicassem um pouco mais sobre, de forma um pouco mais prática para a galera entender, né? Como é que vocês ajudam essa formação de bons profissionais e principalmente, né, abrem essas portas para os alunos conseguirem ingressar no mercado?
Eu acho que, né, e acho que depois o Cristiano complementa aqui bastante, mas eu acho que tudo começa com o próprio corpo docente, o espaço que é aberto para os professores e o tipo de professor que você coloca para o seu aluno, né? Então, acho que, e aí você comentou um pouco antes, né, quando a gente estava conversando aqui antes, de professores de mercado financeiro ou de mercado de capitais que, na verdade, nunca aplicaram na bolsa, né? Isso a gente precisa garantir que esse não é o caso, Manda o extrato da corretora para nós aqui, senão você não vai ser contratado. Manda a DARF. Apresenta a DARF. 60-15. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Eu acho que tem uma preocupação que eu acho que é fundamental, que é, eu sempre brinco que um bom professor ele tem que ter 3 qualidades. Então, a primeira é a formação acadêmica sólida e capacidade teórica, o hard skill bem feito ali, né? A segunda coisa é a formação, é a experiência prática, para que ele saiba de verdade, né, dar uma aplicação, fazer aquilo fazer sentido na cabeça do aluno e saber de verdade como que aquilo é aplicado. E a terceira coisa, ele precisa gostar de aluno. Essa terceira costuma ser a mais difícil, às vezes, da gente encontrar, mas eles têm lá, né? Então, eu acho que começa... eu acho que muito começa por ali, né? E os próprios alunos, no nosso caso específico, né? Quando o aluno nos procura, ele já tem essa vontade, né? E é isso que faz ali aquela busca muito grande pelas próprias ligas, eventos. Eu acho que isso já ajuda bastante, né, Cristiano? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, a porta de entrada acaba sendo, né, se a pessoa está saindo do colégio, né, e é engraçado que eu já tive oportunidade de ir até colégio e assim, pessoas que já investem, olha, eu já comprei, pô, você opera derivativo, nossa, é pesado, né? Eu falei, você opera o quê? Eu falei, não, eu opero mini índice. Eu falei, nossa, super tranquilo, né? Cripto. Então, sabe, eles já começam, né, de uma maneira especulando, né? Então, ele vai procurar muitas vezes um curso de graduação, né? E o IBMEC a gente tem uma série de cursos, administração, economia, né? Entre outros. E a gente tem esse propósito, né? De formar gente para o mercado de fato. Como é que eu formo alguém para o mercado sem ser do mercado? Né? Então, para a gente, esses 3 pilares que o Reginaldo destaca, para a gente é importantíssimo, porque se eu não conseguir ter um programa de graduação bem encaixado com a prática, né? E na pós-graduação, né, que são os cursos que estão sobre a minha coordenação, mais ainda, é gritante. Então, não dá para eu, por exemplo, falar de regulação se não tiver com alguém de regulação. Né? Não dá para você ter alguém que tem uma master formação acadêmica, que tenha o hard skill consolidado, mas que nunca passou calor, entende? Então, só quem passou calor sabe, né, o que é colocar uma ordem, né, o que é estar vendido, o que é estar indo para o pó, o que é a corretora tá ali te apertando na margem, entendeu? Isso é viver o mercado financeiro. Se você não tem essa prática, essa experiência, você vai deixar o aluno e vivenciar isso sozinho, né? Claro que a gente viu um boom nos últimos anos aí de informação, que na época de vocês, e com certeza na minha também, a gente não tinha stock pickers. Não tinha ninguém debatendo, a gente escutava alguém falar e o que o professor dizia era aquilo e ponto. Você pode até não concordar, não gostar, mas era aquilo. Hoje não. Hoje você está dando aula, você está explicando, você está falando, o aluno está ali, falou, não, professor, esse dado é outro, né? É super natural isso, né? Então, isso mudou a forma como as escolas, né, se relacionam com os alunos, e essa porta de entrada hoje, ela pode ser, por exemplo, na pós, para aquele que já está no mercado, então ele quer, por exemplo, o nosso programa de mercado de capitais, é um programa de estratégia, né? Não é um programa não é um programa operacional. Né? Então, esse é para, né, a pessoa que já está ali no mercado financeiro, pô, mano, como é que eu consigo esse tal desse hard skill, né? Eu já sei operar, eu sei boletar, eu sei pensar, eu sei fazer um monte de coisa, mas está faltando aí, como é que eu faço? Na graduação, você tem uma porta de entrada que são os cursos que vão te preparar para isso, né? E economia e administração são cursos pensados para te colocar nessa condição de prática, né? Que eu acho que para a gente é fundamental. Não dá para a gente fazer mercado financeiro virtual. Né? Não dá para a gente fazer mercado financeiro no simulador. Né? Mercado financeiro é um organismo vivo. Né? Você precisa estar ali, você precisa... É que eu falo, você tem que passar calor, né? Isso faz parte do processo de aprendizado. Simples assim. E o professor é uma peça fundamental mesmo nisso, né? Porque o aluno, assim, ele pode ter o desejo próprio, mas quando você está na faculdade e você tem um professor que te inspira,
Você carrega isso pro resto da vida. Carrega. É isso. Ele pode até não te escutar, e às vezes acontece, né? Então, como eu digo, né, derivativo, então às vezes você, olha, toma cuidado, né? Tem essa condição aqui. Não, professor, tranquilo, isso daí eu tô sossegado, né? Ele não te escuta, mas aí acontece o que você poderia ter dito que aconteceria, né? E aí ele falou, pô, professor, eu devia ter escutado. Eu falei assim, então, mas é isso. É processo de formação, de você qualquer forma, viver, né? Precisa viver. Eu avisei que ia virar pó esse negócio aí que você fez. É isso. Mas eu acho isso legal porque, pra quem tá há mais tempo no mercado, embora a gente tenha pouca idade aí no RG, né? Lá tá amassada, mas pouca idade no RG, a gente já tá há muito tempo no mercado, né? No relativo, pelo menos. E tem uma velha máxima, o Henrique vai lembrar, que a galera fala sempre, a melhor formação que existe é trabalhar, né, propriamente. O mercado é a tua faculdade. Uhum. Mas eu sempre achei isso meio vago. Eu sempre falei, putz, não sei. Cara, o apoio teórico faz diferença. Faz porque diferença. a gente tem ali a formação, ela faz diferença. As pessoas que vieram antes, que aprenderam, que estudaram, né, e eu acho que assim, existe a aplicação prática e o dia a dia vai te dar ali confiança no trabalho, mas aquela formação, ela vai te ajudar a tomar decisões melhores. Então não dá pra, né, eu acho que assim, essa coisa do eu vou aprender simplesmente fazendo, cara. Se você consegue entrar e já jogar muito melhor se você tiver ali uma formação prévia, né? Total, 100%. Entender o conceito, né? Você entra no mercado, é complexo, você fica perdido às vezes com umas coisas que, puta, é coisa do dia a dia. Se você tem uma base por trás, você chega com uma questão bem diferente. E quando você entra no mercado, só pra complementar esse ponto, é que assim, você entra como estagiário e provavelmente você vai estar brigando com outros estagiários para ser efetivado, né? É isso aí. Então você tem ali o quê? 1, 2, às vezes 3 anos para conseguir vencer essa batalha. É um período de tempo curto. Se você não tem uma boa formação, você se queima no começo e depois para correr atrás dessa efetivação não é fácil. Era o que eu ia falar. E tem poucas instituições que conseguem preparar igual o IBMEC, até para entender isso um pouco melhor, né? Queria que vocês falassem um pouco de como é que vocês preparam esse aluno para os desafios do dia a dia no mercado. Bom, basicamente, né, quando você lança um curso, né, ou quando você faz um programa, você precisa fazer uma construção. Né? Ninguém sai do 0 ao 100 do dia para a noite. Né? Então, é claro que vivenciar o mercado, respirar o mercado, entender, né, como aquilo acontece, eu gosto muito de dar exemplo, uma coisa assim, volatilidade. Todo mundo fala de volatilidade. Não, volta alta, volta baixa, é o momento, vai fazer uma coisa, mas ninguém se preocupa em saber por quê. O que vai no cálculo da vol? Quais são os componentes, quais são os agregados que estão dentro da volatilidade? Poxa, isso é super importante entender. Né? É super importante até para você conseguir prever alguma coisa. Né? A gente não sabe para onde o mercado vai. Né? E a gente também não precisa saber, a gente precisa acompanhar. A gente precisa saber se posicionar para vai acontecer tal coisa, ou eu acho que vai acontecer tal coisa, ou eu penso que tal coisa, e se posicionar a respeito. Agora, a preparação do aluno, ele precisa entender esses pontos que são pontos de base. Né? Então, beleza, então vai aprender volatilidade, então tem aqui uma série de itens, né, que são necessários para você encaixar isso dentro da sua cabeça. Fica muito mais fácil quando você vai para a prática, porque fala, poxa, talvez você não tenha visto aquela situação dentro de sala de aula, mas você vai lembrar que dentro daquele determinado tema, aquilo faz todo sentido com aquilo que você está... Eu escuto muito isso. Pô, professor, tive aula, não entendi nada. Mas agora eu tô lá na corretora, pessoal, lembrei, devia ter prestado atenção mais na aula, né? Mas é isso que faz sentido. Eu acho que para nós, como instituição de ensino, a gente tem um papel bastante importante, porque a gente não pode ter caráter opinativo, né? E a gente, obviamente, precisa formar esse aluno para vários caminhos diferentes. Né? Então, né, como o Henrique mesmo, né, citou, bom, legal, você vai para uma grande empresa, você vai disputar ali com outras pessoas e tá, então se eles estão vindo do mesmo lugar ou de lugares diferentes, o que vai fazer esse cara ser melhor? Né? O que vai dar o diferencial dele? A prática, basicamente é isso, tudo que ele recebeu ali na base. Então a gente tem uma preocupação como instituição de ensino em formar profissionais para as necessidades do mercado e não formar um profissional por formar. Então, ou formar um profissional para algo que necessariamente, né, não é o nosso foco. Né? Nós nascemos, a gente vive,
né, na faculdade de mercado financeiro. Então, não poderia ser diferente. A gente precisa ter dentro da própria estrutura de curso, seja nos cursos de pós, seja no curso de graduação, momentos em que o aluno tenha que se preparar para aquilo que vem pela frente, né? E a gente sabe da dificuldade. A gente escuta, gente de 30, 40 anos de mercado, né? O cara tomando calor, fala, pô, mas o cara tá 40 anos fazendo isso, né? O cara não aprendeu ainda, falou assim, não tem essa de aprendeu ainda, né? 40 anos, quando a gente olha para o mercado financeiro, não é nada, né? Até porque nós estamos falando de uma coisa completamente imprevisível. Né? A gente pode usar estatística, a gente pode usar matemática, a gente pode usar econometria, né? A gente pode fazer um monte de coisa, mas na prática você precisa ter a cabeça boa, você precisa estar preparado, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista emocional, para lidar com tudo inesperado, tudo que vem nesse pacote né, chamado mercado financeiro. Né? Concordo com tudo que ele falou, Henrique Stetter. E dito isso, para você que tá em casa, eu tenho boas notícias. Diga lá. Eu tenho coisas boas para falar. Comunique. Mais coisas boas do que um rally de bolsa, por exemplo. Mais gostoso do que isso, Henrique Stetter. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Primeiro, acho que ficou claro aqui o nível da grade do IBMEC, quanto que é completo esse cruzamento da prática com a teoria, ter professores que têm esse embasamento, que podem ser esses tutores, essas referências para os seus alunos, que eu acho que é o principal fator ali para carregar, como o Reginaldo falou, você nunca mais vai esquecer esse professor, então acho que o IBMEC tem esse corpo que marca, né, que carimba e faz você nunca mais esquecer esses bons professores, né, seja porque teve essa preparação, essa tutela, ou porque o professor que chegou e falou assim, não faz que vai dar merda. Você falou, fez, perdeu dinheiro. Não tem jeito melhor do que lembrar do cair da bicicleta e ralar o joelho, né, Henrique? Sem dúvida. Perfeito. Mas os cursos também, né? Então você tem ali graduação, né? Você tem pós, você tem MBA, você tem outros cursos na grade também, de até duração menor para você complementar. Então tem muita coisa legal ali para vários níveis, desde a galera que tá ali nesse início, né, de graduação, etc., até a galera que quer, né, aprofundar mais, né, dar um próximo nível no passo ali da parte teórica, da parte de conhecimento técnico, né? O IBMEC consegue fazer todo esse caminho para você. E as vagas estão abertas, tá? Para inscrição para o vestibular do meio do ano, com início de aulas em agosto, quando o Banco Central cortará a taxa de juros, ouviu, Campos Neto? Corta isso daí, pelo amor de Deus, que é pra galera poder se inscrever no IBMEC feliz, entendeu? Com dinheiro no bolso, né? Por favor, eu não aguento mais, tá? Então é isso, vai abrir em agosto também, não só a parte de graduação, tá? Mas pós-MBA estará aberto, então confere lá o vestibular. Tá na dúvida? Presta o vestibular, meu amigo. Vai lá ver qual é que é. Vai sentir o clima. Vai sentir como é que tá, entendeu? Na dúvida, sempre assim que tem que fazer, Henrique. E é isso. Grade completa, então confere lá. E para você saber mais informações do que apenas aqui esta voz está te dizendo, o que você faz? ibmec.br, tá? Acessa o site deles, tem todas as informações completas lá, inclusive com as datas, formato de inscrição, todos os processos, mais detalhes sobre o corpo docente, sobre o curso, sobre tudo, tá? Então acompanhe aí, que tem coisa boa vindo por aí. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, foi um prazer conversar com vocês. Acho que legal esse panorama de mercado casado com dicas práticas de como estudar esta bagaça que é o mercado financeiro. Sem dúvida. Que muda o tempo todo. E a gente sempre tá na ponta errada. Né, Henrique? Quase sempre, né? Quase Essa sempre. última tá na ponta certa. Essa última, graças a Deus, a gente tava lá. Pô, calma lá também. A gente tava lá. Dá pra falar no Instagram já. Dá. No bar. Dá pra falar. Opa! Dá pra tirar um print e mandar pra mãe. Dá pra mandar. Dá pra pagar um DARF pelo menos, né? Pelo menos um, eu tô louco pra pagar esse imposto. Eu que não vou vender. Vamos segurar. É isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Sempre tem mais Stock Pickers, sempre tem mais também IBMEC. Fique de olho. Um beijo. Tchau. Show me the money.